A história de hoje é meio bizarra, mas antes de começar, gostaria de convidar você que curte histórias de terror a se inscrever aqui no canal. Estamos em uma jornada para alcançar 1000 inscritos até o final do mês, e eu conto com vocês para fazer isso acontecer. Tem muita história assustadora vindo por aí, então ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Já curte o vídeo e bora crescer essa comunidade de corajosos que adoram sentir aquele frio na espinha. Meu nome é Carlos, e eu já morei em vários lugares durante minha vida, mas nunca imaginei que um bairro tão tranquilo pudesse se transformar em um verdadeiro pesadelo. Era um daqueles bairros que parecem coisa de novela. Sabe? Casas com jardins bem cuidados, crianças brincando na rua, vizinhos que se conheciam e trocavam ideias toda tarde. Quando me mudei para cá, achei que tinha encontrado o lugar perfeito para envelhecer em paz. Mal sabia eu o que estava por vir. A prefeitura decidiu instalar câmeras de segurança em todas as esquinas, e foi aí que tudo começou a mudar. Inicialmente, a galera estava empolgada. Com os assaltos que rolaram em outros bairros próximos, a gente achou que finalmente íamos ter um pouco mais de tranquilidade. Eu mesmo não via problema nenhum em ter um pouco mais de vigilância. Afinal, quem não quer se sentir seguro em casa? Logo que as câmeras foram instaladas, até achei bom. Olhar as gravações era quase um passatempo, principalmente à noite, quando eu já estava meio entediado. Ficava vendo o movimento do bairro, o pessoal saindo para trabalhar, voltando de madrugada depois de uma festa. Normal, né? Só que depois de uma semana, comecei a notar umas coisas estranhas. Não só eu, na verdade. Um vizinho, o Joaquim, que mora ali na casa do lado, chegou em mim com uma expressão meio desconfiada. Carlos, você já olhou as imagens das câmeras à noite? Ele perguntou. Achei que ele ia reclamar de algum moleque fazendo bagunça, mas não era isso. Ele me contou que, durante uma madrugada, viu algo que não fazia sentido. Nas imagens da câmera que ele tinha instalado em frente à casa dele, aparecia uma sombra. Só que não era uma pessoa, não tinha forma definida. Era só uma coisa escura se mexendo de um lado pro outro na calçada. Ele ficou acordado a noite inteira tentando entender o que era aquilo. Quando me contou, dei risada. Ah, Joaquim, deve ser reflexo. Luz do poste. Não esquenta com isso, cara. Eu não estava nem aí, até que uma noite, resolvi olhar as gravações da minha câmera, mais por curiosidade do que por preocupação. Foi aí que o primeiro arrepio subiu pela minha espinha. Lá estava, na tela do meu notebook, a mesma sombra que o Joaquim tinha visto. Só que dessa vez, ela estava parada em frente à minha casa. Não se mexia, só ficava ali, como se estivesse olhando, só que não dava para entender o que exatamente eu estava vendo. Era um borrão de escuridão. Na hora, até brinquei com a minha esposa. Olha isso, amor. Acho que a câmera tá com defeito. Tá pegando um negócio esquisito aqui. Ela veio dar uma olhada, mas não deu muita bola. Deve ser coisa da câmera. Deixa quieto. E eu concordei, tentando não pensar muito no assunto. Mas, mesmo assim, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Toda vez que eu olhava as gravações, essa figura estava lá, em algum canto. Às vezes na esquina, às vezes passando na calçada, mas sempre à noite, sempre na mesma posição, imóvel. Comecei a comentar com outros vizinhos, e descobri que não era só nas nossas câmeras que isso estava acontecendo. Gente de todas as ruas estava vendo coisas parecidas. O problema é que ninguém sabia explicar o que era, e por mais que as imagens estivessem ali, gravadas, ninguém queria admitir que estava com asterisco asterisco medo asterisco asterisco. Afinal, como explicar uma sombra que aparece em lugares diferentes, em várias câmeras, e não tem uma forma definida? Aos poucos, o pessoal do bairro começou a ficar mais calado. As reuniões de churrasco de domingo foram ficando mais raras, e a conversa mudou de que tranquilidade, em
para você viu alguma coisa estranha essa semana? Eu tentei não pensar muito no assunto. De verdade, tentei. Mas as noites começaram a me deixar inquieto. O bairro, que antes parecia tão acolhedor, agora tinha uma aura diferente. Um silêncio que antes era agradável, agora parecia pesado, como se tivesse alguma coisa esperando nas sombras. Depois de um tempo, o clima no bairro ficou bem esquisito. Não era mais só a curiosidade sobre o que as câmeras estavam pegando. Tinha alguma coisa no ar, como se todo mundo estivesse esperando por algo ruim acontecer. Sabe quando você sente que tem alguma coisa errada, mas não consegue explicar? Era essa a sensação. Todo mundo estava vendo, mas ninguém queria falar abertamente sobre isso. O que piorou mesmo foi quando a Dona Teresa, que mora na esquina, veio bater aqui em casa. Era uma senhora muito simpática, sempre cheia de vida, sempre disposta a conversar com todo mundo. Só que naquele dia, ela apareceu pálida, com os olhos arregalados, e me pediu para olhar as gravações da câmera dela. Segundo ela, algo estava invadindo o quintal dela durante a madrugada. Falou que ouvia barulhos na cerca e passos, como se tivesse alguém ou alguma coisa andando lá fora. Fui até a casa dela para ajudar, mesmo sem entender muito bem o que eu ia encontrar. Quando cheguei lá, ela já estava com o notebook aberto, pronta para me mostrar o que tinha visto. E, cara, eu não estava preparado para o que vi. A câmera, que ficava bem em frente à entrada da casa, mostrava o quintal vazio. Nada demais nos primeiros minutos. Só que depois, a imagem ficou distorcida, como se tivesse um ruído ou interferência. E aí apareceu, no meio da tela, no canto direito, uma figura alta e magra, completamente imóvel. Não dava para ver o rosto, mas tinha uma presença. Uma coisa que eu não conseguia explicar. Não era como aquela sombra que eu tinha visto antes, era mais clara. Mas o que me deu calafrios foi o fato de que não deveria ter ninguém ali. E a Dona Teresa me garantiu que o portão da casa estava trancado. Não tinha como ninguém entrar. Isso é algum ladrão? Ela perguntou com a voz tremendo. Olhei para ela, e a única coisa que consegui fazer foi balançar a cabeça, porque eu sabia que aquilo ali não era um ladrão. Não era alguém. Aquilo não tinha uma explicação. E, de novo, a figura estava parada. Não se mexia, não olhava em volta. Era como se estivesse esperando por alguma coisa. Mas o quê? A Dona Teresa ficou tão assustada que começou a cogitar mudar de casa. Disse que já não estava conseguindo dormir à noite. E eu confesso que comecei a sentir a mesma coisa. Toda noite, eu ficava de olho nas gravações, tentando encontrar alguma explicação, mas só via coisas cada vez mais estranhas. Os outros vizinhos também começaram a comentar. O Joaquim disse que viu a mesma figura que apareceu na câmera da Dona Teresa andando pela rua de madrugada. Disse que foi no meio da semana, quando ele estava voltando de um plantão noturno. Ele estacionou o carro e viu, pelo retrovisor, uma pessoa alta, magra, andando pela calçada. Mas o que deixou ele apavorado foi que, ao invés de continuar andando, a figura parou e ficou olhando direto pro carro dele. E aí, sumiu. Do nada. Como se tivesse evaporado no ar. O problema é que cada vez mais moradores começaram a relatar essas coisas. Eram sempre as mesmas descrições. Sombras que não faziam sentido, figuras altas e magras, às vezes com formas quase humanas, às vezes completamente distorcidas, como se não pertencessem àquele lugar. As câmeras registravam essas aparições, mas sempre de um jeito que parecia propositalmente vago, como se a coisa estivesse brincando com a gente, só mostrando o suficiente para nos deixar paranoicos. Para piorar, as gravações começaram a falhar. Às vezes, quando alguém ia rever o que tinha sido filmado, a imagem simplesmente desaparecia. Em alguns pontos da rua, a câmera não captava nada por minutos inteiros, só um vazio, como se o tempo ali tivesse parado. E não eram só as câmeras. A luz do poste da esquina, aquela que sempre iluminava bem a rua,
começou a piscar à noite, e, em algumas madrugadas, apagava por completo. Isso deixava a gente ainda mais no escuro, e com o tempo, o medo foi tomando conta de todo mundo. As crianças já não brincavam mais na rua até tarde. Os vizinhos se trancavam em casa muito antes de escurecer. Eu tentei ignorar por um tempo. Vai passar, pensei. Só que a situação começou a sair do controle. Certa noite, acordei com um barulho estranho. Era como um sussurro, só que não vinha de dentro da casa. Levantei, fui até a janela, olhei para o quintal e não vi nada, mas continuei ouvindo. Parecia que o som estava vindo de algum lugar fora do meu campo de visão. Então, olhei para a câmera de segurança. E lá estava ela de novo. A sombra. Mas dessa vez, ela estava no meu quintal. Naquela noite, quando olhei para a câmera de segurança e vi a sombra no meu quintal, meu coração quase parou. Não era como nas outras vezes. Não era um vulto distante ou algo que poderia ser confundido com uma pessoa de passagem. Estava no meu quintal. Perto. Muito perto. A primeira reação que eu tive foi de negação. Pisquei várias vezes, esfreguei os olhos, mas a sombra continuava lá, imóvel, no canto do gramado, perto da cerca. Era alta, muito alta, com aquela silhueta magra e esquelética que parecia não fazer sentido no mundo real. Só que dessa vez, diferente das outras, parecia estar de frente para mim. Mesmo sem rosto, eu sentia que aquilo estava olhando diretamente para minha janela. Tentei racionalizar. Vai ver, é um truque de luz, pensei. Pode ser alguém que entrou sem que eu percebesse. Mas como? O portão estava trancado, e ninguém teria como pular a cerca sem que o alarme disparasse. Respirei fundo e decidi que precisava agir. Não dava para ficar parado olhando aquilo. Peguei meu celular e pensei em ligar para a polícia. Mas, sinceramente, o que eu ia dizer? Oi, tem uma sombra no meu quintal. Eles iam me achar maluco. Mas eu também não podia ignorar. Eu precisava de alguma prova, alguma explicação. Peguei uma lanterna que tinha na gaveta da cozinha e fui até a porta dos fundos, com a mão tremendo. O som dos sussurros ainda ecoava, baixo, como um vento distante, mas constante, como se estivesse chamando por mim. Abri a porta devagar, e o vento gelado da noite bateu no meu rosto. O quintal estava quieto. Só o som das folhas das árvores balançando e o barulho da lanterna raspando na minha mão suada quebravam o silêncio. A luz da lanterna não era forte, mas iluminei o canto onde tinha visto a sombra pela câmera. Nada, absolutamente nada. Foi quando olhei para cima, pro canto da parede, e vi uma coisa que fez meu sangue gelar. A sombra estava se mexendo. Agora não mais no chão, mas na parede da casa. Ela se arrastava, como se estivesse presa ali, tentando se desgrudar. E de repente, eu percebi que não era uma sombra normal. Ela não seguia as regras da luz. Parecia viva. Minha primeira reação foi dar um passo para trás. O medo tomou conta de mim de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Era como se eu estivesse sendo observado, avaliado por aquela coisa. Sem pensar muito, joguei a luz da lanterna direto para cima, tentando clarear o que estava acontecendo. Mas a sombra se moveu rápido, muito mais rápido do que qualquer coisa que eu já vi. Ela desapareceu, sumiu na escuridão da noite, deixando apenas o silêncio no ar. Voltei correndo para dentro de casa, fechei a porta e tranquei tudo, como se isso pudesse me proteger. O coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Corri até o notebook, com a mão trêmula, voltei à gravação da câmera. E lá estava a confirmação do que eu tinha visto. A sombra se movendo, mas só na tela da câmera. Na vida real, não tinha nada ali. A partir daquela noite, comecei a perceber que eu não era o único sendo afetado. No dia seguinte, vi o seu Cláudio, o vizinho da casa ao lado, de olhos fundos e expressão cansada, olhando pro nada enquanto varria a calçada. Parecia que ele também não estava dormindo direito. Quando passei por ele,
Perguntei se estava tudo bem. Ele olhou para mim, hesitou e respondeu baixinho: Você também viu, né? Aquela coisa no quintal? Fiquei paralisado. Ele também tinha visto. Não era só eu. A sensação de pânico tomou conta de mim de novo. Eu perguntei o que ele queria dizer, mas ele só balançou a cabeça e entrou de volta para casa, como se não quisesse falar mais sobre o assunto. A expressão dele dizia tudo. Ele estava com medo. Assim como eu. Nos dias seguintes, o clima no bairro foi ficando cada vez mais tenso. As crianças pararam de brincar na rua, e os vizinhos começaram a se trancar em casa mais cedo. Ninguém falava diretamente sobre o que estava acontecendo, mas dava para sentir no ar. Era como se todo mundo soubesse, mas estivesse com medo demais de admitir. Eu tentava voltar à rotina, mas a cada noite, ao olhar pro quintal, esperava ver aquela sombra de novo. E ela sempre voltava. Depois daquela noite, ficou claro que algo muito estranho estava acontecendo no bairro. Não eram apenas as sombras nas câmeras, nem os sussurros que eu ouvia de madrugada. Havia algo de errado com as pessoas. Todo mundo parecia estar preso numa espécie de silêncio forçado, como se ninguém quisesse falar sobre o que realmente estava acontecendo, mas todo mundo sabia. O clima entre os moradores ficou cada vez mais tenso. Era visível. As conversas eram rápidas, superficiais, e as visitas entre os vizinhos cessaram de vez. O seu Cláudio, que antes sempre estava de bom humor e puxava papo sobre futebol, agora mal saía de casa. As luzes na casa dele ficavam acesas a noite inteira. Resolvi dar uma volta pelo bairro uma tarde, para tentar entender melhor o que estava rolando. Sabia que tinha algo grande por trás de tudo, algo que estava segurando essas pessoas ali. Pelo jeito, segurando a mim também. Eu tentei sair do bairro naquela manhã. Peguei o carro, dei a partida e segui em direção à saída. Mas, estranhamente, todas as ruas que levavam para fora acabavam me trazendo de volta. Sempre. Não importava a rota que eu tentasse, de algum jeito, eu parava na minha própria rua. Como se o bairro não me deixasse ir embora. Enquanto caminhava pela vizinhança, notei que as câmeras estavam em todos os lugares agora. Em postes, nas portas das casas, nos muros. Elas estavam sempre piscando, vermelhas, e parecia que estavam observando tudo, controlando cada movimento nosso. Foi aí que comecei a pensar: e se essas câmeras não estavam só para segurança? E se elas fossem parte do problema? O jeito como elas gravavam coisas que a gente não lembrava, aquilo não era normal. Cheguei à casa do seu Cláudio e decidi bater a porta. Precisava de respostas. Quando ele abriu, estava com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, os olhos arregalados, como se não tivesse dormido há dias. Você tá vendo também, né? Ele perguntou, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Eu confirmei com a cabeça, sem saber o que responder. Ele me puxou para dentro rapidamente e fechou a porta com cuidado, como se alguém estivesse ouvindo. A sala estava cheia de velas, iluminando o ambiente de um jeito estranho, como se a luz normal não funcionasse mais ali. O cheiro de incenso era forte, e dava para ouvir um som baixo vindo do fundo da casa, como uma espécie de canto abafado. Eles sabem que você está desconfiando, ele murmurou, a voz trêmula. Mas não adianta mais. Todo mundo aqui tá preso. Você, eu, todos. Isso aqui é um círculo. Não tem saída. Fiquei ali, parado, sem entender direito o que ele queria dizer. Preso? Preso como? Perguntei. Foi então que ele começou a contar. Disse que o bairro tinha sido construído em cima de uma área antiga, um terreno que pertencia a uma comunidade indígena há séculos. Quando a cidade começou a crescer, os donos do lugar venderam as terras, sem se importar com o que havia ali. Ninguém sabia ao certo o que existia antes, mas havia uma lenda entre os mais antigos de que o terreno era amaldiçoado. Quem entrasse nele, nunca mais sairia. O problema não é só a maldição.
Ele continuou, enquanto andava pela sala, nervoso. Essas câmeras, eu não sei quem instalou, mas elas são parte disso. Elas não estão aqui para proteger a gente. Elas estão aqui para controlar, para garantir que ninguém escape. Elas veem tudo, até o que a gente tenta esquecer. Aquilo fez meu estômago revirar. As sombras, os sussurros, as ruas que me traziam de volta. Agora fazia sentido. A gente estava sendo observado, controlado e, de algum jeito, manipulado para não sair dali. Já tentaram fugir antes. Seu Cláudio continuou. Mas ninguém consegue. Alguns desapareceram, como se tivessem sido apagados. Outros simplesmente enlouqueceram. Tentaram quebrar as câmeras, tentaram desafiar o que quer que seja que controla isso tudo. Mas no final, o bairro os engoliu. O silêncio na casa era opressor. Aquilo tudo era surreal demais para processar, mas fazia sentido com o que eu vinha vivenciando. As sombras nos quintais, os moradores agindo estranho, as ruas que não levavam a lugar nenhum. E como você sabe disso tudo? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Seu Cláudio olhou para mim com olhos cansados. Porque eu tentei sair também, há anos. Quando me mudei para cá com minha família. Mas depois que minha esposa morreu, eu percebi que nunca ia conseguir. Ela também tentou fugir. Mas a gente não é dono do próprio destino aqui. Meu sangue gelou. Aquilo era uma prisão, e a chave estava fora do nosso alcance. E pior, alguém ou algo estava nos vigiando, garantindo que nunca sairíamos. Então o que a gente faz? Perguntei, já desesperado. Seu Cláudio deu de ombros, derrotado. A gente espera. Eles decidem quando é a nossa vez. Até lá, a gente finge que tá tudo bem. Igual o resto. Eu saí de lá abalado, com a certeza de que algo pior ainda estava por vir. E naquela noite, quando chequei as câmeras pela última vez, vi de novo. A sombra. Ela estava mais perto desta vez. Se você gostou e quer mais conteúdos assim, não esquece de se inscrever no canal. Estamos perto de alcançar 1000 inscritos até o final do mês, e cada um de vocês faz toda a diferença. Deixa o like, ativa o sininho para não perder as próximas histórias e compartilha com quem também adora um bom terror. Vamos juntos bater essa meta.